E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 1, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa com Ainz, indo ao ponto de encontro, que marcou com Demiurgos anteriormente. Ele usou Greater Teleportation para alcançar seu destino, que era uma cabana, na superfície de Nazarick. Enquanto ele não sabia por quanto tempo tinham esperado por ele, Albedo, Demiurgos e Lupus Regina já estavam lá. Albedo e Demiurgos foram convocados por Ainz, enquanto Lupus Regina devia estar em serviço na cabine. Já que Lupus Regina estava responsável por todos os assuntos a respeito da Vila Carne, ela deveria ter sido dispensada da equipe de serviço na cabana, mas isso não mudaria agora. Talvez alguma outra pessoa deveria estar em serviço, mas elas não conseguiriam vir aqui, então, Lupus Regina se apressou para cá ao invés disso. Se esse era o caso, seria muito bom. Afinal, isso implicaria que mesmo havendo falta de mão de obra, depois de completar uma missão, havia um sistema que imediatamente trocava alguma outra pessoa, para compensar o déficit. Mas Ainz pensou que ainda assim, enquanto cada uma das Pleiades tinham habilidades de trabalho diferentes, suas habilidades de empregadas eram todas iguais. Faria sentido que elas poderiam substituir uma outra, em uma capacidade profissional. Entretanto, em contraste a isso, também havia um pessoal que era difícil de usar. Começando com os guardiões de andares, e a guardiã supervisora, haviam alguns NPCs com habilidades altamente especializadas, que precisariam de alguém para assumir o controle para eles, por alguma razão ou outra. Além disso, Ainz também tinha trabalhado duro, para estabelecer um sistema de férias. Ainz pensou que, afinal, deixar o ator de Pandora substituir para todos eles, também era perigoso. Pegando um caso extremo, e se o próprio Ainz não estivesse por perto? Por exemplo, se ele fosse aprisionado, ou se fosse seduzido, ou alguma outra coisa. Enquanto ele não pensava que tudo iria demolir, sem ele para fazer decisões, ele tinha o sentimento que Albedo e Demiurgos iriam dizer, Ainz-sama nunca deixaria isso acontecer com ele mesmo, na mesma voz, e portanto, não pensariam sobre tais possibilidades. Ele considerou que precisava seriamente avaliar a necessidade disso, e rápido. Em um tom grave, Ainz ordenou às 3 pessoas, curvando-se para ele, a levantarem suas cabeças. Ainz diz a Demiurgos que fazia um bom tempo, e Demiurgos concordou. Na verdade, Ainz tinha dores de cabeça sobre os assuntos do Reino Santo todos os dias, e ele também pensou em Demiurgos todos os dias. Então, ele não se sentia realmente dessa forma. No entanto, fazia um tempo desde a última vez que eles se encontraram pessoalmente. Ainz diz que, agora então, eles provavelmente teriam perguntas sobre por que ele fez aquilo. Enquanto ele gostaria de respondê-las, fazer isso nesse lugar não era bem apropriado. Então, ele diz para irem a outro lugar. Ainz foi para a cabana primeiro. Ele poderia ter pego o atalho aqui, porque havia um Gate Mirror, espelho portal, montado, mas ele não usou hoje. Havia uma mesa no centro da sala, e haviam 2 cadeiras em frente, uma outra de cada lado dela. Ainz pegou o assento de honra sem hesitação, como se estivesse acostumado a ele. Ele já tinha experimentado sua parte, de coisas problemáticas que aconteceram, porque ele não tinha pego aquele lugar. Enquanto ele ponderou uma vez qual assento era antes de sentar-se, agora ele chegou ao ponto onde ele inconscientemente pegaria o lugar. Depois de ter sentado em sua cadeira, Albedo e Demiurgos não se sentaram, mas ajoelharam no chão ao invés disso. Atrás deles, Lupus Regina ajoelhou-se também. Ainz permitiu aos 2, Albedo e Demiurgos, a escolherem um assento. Os 2 guardiões, educadamente se recusaram em uníssono. Ainz mais uma vez deu sua permissão aos 2 guardiões, onde eles finalmente sentaram em lugares opostos a Ainz, depois de transbordarem sua gratidão extrema para ele. Lupus Regina, por outro lado, permaneceu de pé atrás deles. Ainz pensou que isso demorava tanto, e era uma perda de tempo. Não poderia ser simples, como era naquela época. Ele suspirou internamente. Ainz diz que então, iriam continuar o tópico anterior. Enquanto ele disse que não havia ninguém que precisava ser salvo, ele resgatou as pessoas do Reino Santo. No entanto, ele pergunta, dizendo ter certeza que eles tinham perguntas sobre isso, não tinham. Demiurgos responde que não, de forma alguma. Ainz pergunta o porquê, e Demiurgos balançou a cabeça gentilmente, como se ele não pudesse resistir o impulso de suspirar em admiração. Ele diz que tudo que Ainz-sama faz é correto. Ele sentia que a razão de Ainz-sama agir era porque viu um valor nisso que ele não conseguia imaginar. Albedo continua, dizendo que isso estava certo. Se Ainz-sama sentia que isso precisava ser feito, então devia estar correto.
Aines ficou confuso, e ouvindo as palavras de Albedo, fez congelar a expressão em sua face. Mas é claro, Aines não tinha expressão para se falar. O jeito que os dois guardiões, que eram os dois guardiões mais inteligentes de Nazarick, assentiram em uníssono diante dele, o encheu de vários sabores de terror e ansiedade. Aines pediu para esperarem, e diz que de fato, sim, era verdade. Aines começou a entrar em pânico. A conversa viajou para um caminho que era um pouco diferente do que ele tinha previsto, e então ele ficou confuso, e não podia pensar claramente no que queria dizer. Porém, Aines continua, dizendo que de fato, sob circunstâncias normais, ele iria agir como eles tinham imaginado. Aines estava levemente confuso sobre como o tópico estava começando a se perder, fora do curso. Ele estava lutando para juntar algumas palavras e jogá-las de forma improvisada, mas mesmo assim, os dois estavam assentindo vigorosamente, e Aines achou isso um pouco estranho. Contudo, ele continuou rezando para um milagre de último minuto, enquanto ele continuava. Aines então diz que dessa vez era um pouco diferente. Ele não fez isso porque estava planejando algo. Tendo encontrado uma maneira de alterar suas palavras, Aines continuou alegremente, dizendo que dessa vez, ele estava deliberadamente introduzindo uma falha no plano. Demiurgos pergunta qual seria a razão para isso. Aines lentamente se inclinou nas costas da cadeira, enquanto murmurou, Então, ele adotou uma postura bem praticada, que era de um governante, que um mestre deveria ter, e então falou, dizendo, Demiurgos, Albedo. Os dois sempre foram mais inteligentes que ele. Eles tentaram contestar, mas Aines levantou a mão para impedir que os dois falassem. Ele continua, e diz que apenas estava dizendo isso, porque sempre sentiu dessa forma. Nesse caso, ele pergunta, o que aconteceria se algo inesperado ocorresse, durante partes do evento descrito em seu plano. Se tudo tivesse procedido como Demiurgos esboçou, então tudo seria perfeito e terminaria em excelente forma. Aines pensou em seu coração, que com isso dito, o plano de Demiurgos estava realmente acima do topo. Demiurgos jogou todos os detalhes para ele, em seu livro, e ele tinha o sentimento de que iria estragá-lo em algum lugar. Aines diz a Demiurgos que, portanto, uma pergunta subitamente veio à sua mente. Uma mente tântica perfeita não poderia funcionar quando tudo está indo no curso. Também deveria ser utilizável quando a situação muda drasticamente, ou quando diverge de suas expectativas. Ou seja, ele queria saber se sua adaptabilidade também era louvável. Demiurgos diz entender que então era isso. Aines ficou confuso, se perguntando se ele já entendeu. E Demiurgos parecia ter entendido tudo isso também. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.